Olá, então continuando o nosso estudo sobre as planilhas, vamos falar agora da planilha 8, que é o controle de temperatura dos alimentos distribuídos no almoço e na refeição da tarde para a turma geral, né? Então, lembrando, o site teve atualização, né? Eu estou no mês de março, e hoje estou gravando esse vídeo dia 1º de março. O manual de boas práticas acabou de atualizar e as planilhas eles também atualizaram. Então, a cara é a mesma, só mudou a legenda lá embaixo, que não temos mais, né? Eles colocaram a legenda na página 2, que é essa cara, que ela vai detalhar um pouquinho mais as regras, né, para fazer essa aferição dos alimentos e tal. Então, não precisa imprimir a página 2 lá toda vez, pode imprimir só uma vez, deixa guardado lá na sua pasta de planilhas, o importante é imprimir essa daqui, né, que é a principal, que é onde você vai marcar essas temperaturas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma planilha preenchida, né, que eu comecei a preencher em vermelho. Então, lá em cima eu vou pôr o nome da escola, o mês, o ano, vou colocar lá um xizinho no almoço, que é a refeição que eu estou fazendo o registro, o horário da distribuição da minha unidade, das 10 às 11, por exemplo, e do lado, lá embaixo, eu vou começar a preencher, então, dia 1/10, o que eu tive naquele dia e qual a temperatura de cada alimento, né? Então, só para explicar o que quer dizer cada alimento. Então, lá na primeira coluna está arroz e risoto, é naquela linha que eu vou incluir arroz e risoto. Na segunda linha eu tenho leguminosa, então leguminosa é feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né, fava, todo o grupo de leguminosas entra aí. Embaixo, macarrão, sopa ou polenta, então se eu tiver macarrão ou sopa ou polenta aí que eu coloco. Guarnição é o legume do dia, né? Então, que acompanha o prato principal, né? A couve refogada e assim vai. Prato principal é a proteína, o ovo, o peixe, o frango. Tubérculo, guarnição 2 ou molho. É qualquer outra coisa que eu estou servindo naquele dia. Então, além do repolho refogado lá em cima, que eu já anotei, eu vou fazer também uma salada de beterraba cozida. Então, é aí que eu vou anotar, né? Algumas escolas servem mais de um legume por dia é que coloca. Tubérculo é batata, né? A mandioca, a mandioquinha e assim vai. E lá embaixo tem a Fórmula 1 e 2, porque às vezes eu tenho um bebezinho novinho na unidade que na hora do almoço ainda toma fórmula, né? Então eu vou anotar nessa linha aí, Fórmula 1 e Fórmula 2. No meu exemplo que eu preenchi, então lá dia 1/10, às 9h55 eu coloquei lá que eu fiz arroz, leguminosa, guarnição e a Fórmula 1. Esse horário, observação, né, que eu sempre falo, só posso pôr o horário, só posso finalizar a preparação meia hora antes de distribuir. Então, se o meu almoço começa às 10, a distribuição, eu só posso desligar o fogo a partir das 9h30. Né? Então, essa aferição que eu vou registrar aqui é assim que eu desliguei a panela, eu já vou medir. Né? Para quê? Para garantir que aquele alimento atingiu uma temperatura para né, para eliminar os micro-organismos, né? Então, eu marquei lá, ok. Dia 2 foi um dia que meu almoço, né, aconteceu algum problema na unidade, não sei, atrasou o almoço, atrasou a turma, e a última turma demorou muito para chegar. Então, 9h30 eu marquei a temperatura dos alimentos daquele dia, dali 1h, 10h30 eu ainda estava distribuindo, então foi um dia típico e aconteceu, né? Algumas unidades isso é frequente, quase todos os dias ultrapassam 1h, né? Tudo depende do número de turmas, do refeitório que você tem, do número de crianças, mas algumas é uma vez ou outra. Então, o importante é eu saber que de hora em hora eu vou ter que medir a temperatura daquele alimento e vou ter que registrar novamente, né? Se eu observar esse exemplo, você vê lá a guarnição, ó. Então, no dia 2/10, guarnição, na primeira 9h30 eu medi, deu 70 graus, e aí às 10h30 foi para 78, né? Então, quando eu vejo essa planilha, eu entendo que ela teve que reaquecer, porque na segunda vez que ela mediu, deu abaixo de 60, e aí teve que reaquecer. Então, essa é a regra. Após 1h, eu vou medir. Deu abaixo de 60, eu não vou anotar. Deu 50 graus, não vou anotar os 50. Eu vou reaquecer esse alimento. Ele vai ter que chegar a 74 graus para ter a eliminação de micro-organismos. E aí, quando atingir as temperaturas lá de 74,
eu desligo o fogo e vou medir novamente, e aí eu vou marcar lá, tá? Então não precisa ficar, ai, mas preciso medir para ver se deu 74. Se é um alimento de feijão, sopa, né, com molho, começou a ferver, já com certeza ultrapassou 74, né? Então não precisa nem se preocupar, né, que já vai ter ultrapassado esse 74. Outra observação é sobre a guarnição, né? Se for uma guarnição gelada, deixa eu colocar essa página que tem aqui, ó, onde tem as indicações lá de alimentos refrigerados, ele frisa essa questão, né? Que é algo que sempre existiu, mas que o pessoal ainda tem bastante dúvida. Tá lá, observação salada cozida. Às vezes a gente não faz um legume, uma beterraba, por exemplo, que eu cozinhei, mas vou servir como salada. Se eu servir como salada, o ideal é que ela estivesse geladinha, né? Uma beterraba geladinha e tal. Então eu posso finalizar, posso cozinhar essa beterraba e desligar o fogo até 2 horas antes de distribuir. Então, não posso fazer lá 5 horas antes, não, é no máximo, né, a partir de 2 horas antes da distribuição. Desliguei esses legumes, e aí no novo manual ele ainda fala que eu posso dar um choque térmico com água filtrada, então eu posso passar ela rapidinho lá numa água filtrada para ela ajudar a esfriar mais um pouquinho. Vou colocar num pote de plástico não muito alto, né, uns 10 centímetros no máximo, para que ele consiga fazer esse resfriamento mais rápido. Posso guardar na geladeira e ele vai ficar lá até o momento da distribuição, né? O ideal é que ele baixe a temperatura para menos de 21 graus, conforme está indicado aí nessa legenda e no manual. Para eu servir essa saladinha fria, né? De 21 graus para baixo. Então, 19, 15 graus, 10 graus e assim vai. Mas às vezes não é possível fazer isso com tanta antecedência. Então é muito comum. A beterraba eu não consigo cozinhar a beterraba tão antes, porque eu já chego, já logo é o almoço, não dá tempo e tal. Então, se eu não conseguir fazer ela ficar gelada, aí eu vou seguir a regra dos 60 graus, né? Então, se deu abaixo de 60, medir. Vou servir, deu abaixo de 60 graus, eu tenho 1 hora para distribuir aquele alimento, tá? Nesse caso também vai entrar o ovo, né? O ovo cozido e alguma salada dessa que seja algum legume que eu queira servir frio, tá? Então, uma salada de tomate que não vai ao fogo, eu não vou marcar na planilha. Mas uma salada de beterraba que eu cozinhei, resfriei, aí ela entra na planilha, tá bom? Acho que é isso. Então tá, nos vemos nas próximas.